Eu me orgulho muito de ser uma pessoa resolvedora, de ter tomado essa iniciativa nesse momento, onde a gente ainda é jovem, mas que a gente sabe que em algum momento as coisas podem acontecer e tudo pode mudar. Então eu tenho muito orgulho de ter tomado esse passo na nossa vida. Se eu tivesse tido acesso a uma informação de forma tão objetiva quanto a doutora Kátia colocou, com certeza eu teria feito esse processo antes, né? Para quem ainda não tomou essa decisão, o que eu posso dizer é, faça agora, não deixe para amanhã. O amanhã pode ser tarde demais. Por que eu acho que as pessoas não devem deixar isso para depois? Porque a gente não sabe o dia da manhã. A gente está hoje bem, amanhã a gente tem problema. Inventar uma coisa que ela acaba criando uma desunião, um conflito entre famílias, por causa de questões muito particulares. Eu acho que tudo isso é de grande valia. Começar o quanto antes. Estamos aqui hoje, não sabemos amanhã. Mas algo não planejado é algo que realmente pode gerar problema. A gente vai trabalhar muito na sorte. E a vida não é baseada na sorte. A gente tem que planejar, tem que analisar, isso é muito importante. Eu vejo como um fator importante na vida da gente, o planejamento. A gente olhar para frente e falar assim, não, a gente precisa analisar esse cenário aqui, não dá para ficar adivinhando tudo, a gente não tem bola de cristal, mas é importante esse planejamento. Eu participei do inventário, que para mim foi um negócio, gerou uma desunião, gerou um monte de problema. Então, assim, quanto antes as pessoas puderem sentar, analisar e tomar decisão, se possível, melhor. Eu me orgulho, e com certeza você também, né, de sermos pessoas resolvedoras, não dá para deixar para depois. Coisas tão importantes, a gente tem que resolver logo, porque tudo aquilo que o Miguel falou há pouco, você deixa para depois, você não sabe o que é o dia de amanhã. Aliás, você não sabe o que é o minuto seguinte da sua vida. E principalmente quando você está bem assessorado, né? Isso é mais importante ainda. Você tem a certeza que está dando o passo correto. Então, eu acho que tudo é um conjunto que tem que estar bem harmonizado. E nesse momento está. Se tivéssemos conhecido a doutora Kátia antes, com certeza, a gente já estaria com o nosso sistema inteiro já pronto, né? Já estaríamos, já usufruindo de tudo que vai nos proporcionar isso daí. A doutora Kátia, a gente e a sua equipe foi a melhor escolha, tá? Nossa. Se eu pudesse ter tomado essa decisão antes, eu teria feito com certeza. Não fiz antes por falta de conhecimento. Se você colocar na balança, você vai ver que você vai ter um ganho enorme lá na frente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro e último dia do nosso seminário, o dia mais importante. E aí eu já tinha colocado aqui a thumbzinha, né? O que você precisa para proteger o seu patrimônio? Deixa eu colocar um fundinho aqui para ficar bonitinho. É isso aí. Então, olha só, nós estamos aqui hoje e eu prometi mostrar para vocês toda a estruturação, como que é feito a constituição da holding, como que vamos estabelecer aí regras, não é mesmo? Então, esse dia ele é, assim, muito importante, porque você consegue visualizar como isso seria na prática. Então, o que você precisa mesmo para proteger o seu patrimônio? Você precisa de um sistema de holding patrimonial para estruturar a organização dos seus bens, para buscar eficiência e economia tributária, também para planejar a sucessão. Se você é empresário, busca também com isso proteção patrimonial, também economia tributária, agora com a tributação sobre lucros, lucros e dividendos, e especialmente para manter o controle nas suas mãos. Eu nem entrei nesse detalhe, tá? Mas a palavra holding vem do verbo to hold em inglês, que significa isso, controle, né? Tudo bem? E aí, como é que faz isso? Né? E é nesta aula que eu prometi, eu vou explicar para vocês como que nós vamos estruturar essa organização. Explicando ali desde a constituição de uma holding, como é que nós vamos proceder à incorporação dos seus bens nesta empresa, como é que dentro desta estrutura nós vamos fazer o planejamento patrimonial e sucessório, buscando redução na carga tributária, nessas vertentes aí, tá bem? Tanto sobre, por exemplo, na organização patrimonial, buscando redução de tributos sobre aluguéis, e no planejamento sucessório, naturalmente buscando economia comparado ao inventário, tá? E como é que nós vamos estabelecer todas as regras necessárias? E quais são essas regras? Regras que garantirão o seu controle e também que servirão ali para impor limites para os seus sucessores, quer filhos ou quem você queira beneficiar dentro dessa estrutura. E, por fim, nós vamos falar qual é o passo a passo necessário para você lançar mão dessa solução. Tá aí, olha só, eu acho que aqui o que eu já falei para vocês, né, tem uma boa notícia aí de como evitar, que antes de qualquer coisa, tem que virar a chavinha na nossa cabeça. É uma mudança de paradigma. Entender que não é positivo termos bens em nosso nome, no nosso CPF, pela simples inteligência que pessoa física um dia morre. Então, nós vamos fazer isso, né, já que não temos vida eterna aqui neste mundo, vamos fazer isso através da institucionalização do nosso patrimônio, fazendo o uso de uma holding patrimonial. E vai ser assim que você vai conseguir evitar o inventário de uma forma 100% eficaz. E olha só, tá, gente, hoje, logo cedo aqui, eu não sei ao certo se é Rosa ou Rosalda Ferrara,
ela fez uma pergunta, né? Olha, doutora, a senhora é contra a doação? Não, eu não sou contra, tá? Quem esteve comigo ontem, se não teve, acessem a central do seminário. As aulas estão lá, as aulas anteriores. Então, eu explico que a pessoa ela pode lançar mão da doação, mas ela tem que ter clareza o que ela quer com essa medida, que ela é tradicionalmente usada, mas tributariamente ela não gera economia, porque a base de cálculo vai ser o valor de mercado do bem. E aí eu contei alguns reflexos disso. Às vezes dá certo, mas pode ser que não dê. Inclusive, eu trouxe exemplos, casos práticos. Então, olha a aula que vocês vão entender. Então, eu não sou contra. Mas se você fizer, ao invés de doar o bem, você doar cotas da holding, você vai ver que os benefícios são muito maiores. Então, vamos lá. Né, eu vim martelando aí, né, para vocês que se nós temos bens, se nós temos filhos ou a quem queremos beneficiar, existe uma regra, né, que é a do inventário. Mas se você quer fugir dessa regra, para que não aconteça o que falamos ontem, no nosso caso fictício, você tem que dar uma atenção para isso e pensar num planejamento, tá? E na aula, nas aulas anteriores, eu falei do caso fictício lá da família do Rafael, só para quem não estava presente, que aconteceu o quê? Os pais faleceram, tiveram que, ele, único filho, fazer um inventário de um único imóvel, valor de mercado atual de 1 milhão, que gerou um custo para ele ali de perto de 17%. E como o pobre do Rafael, nesse nosso exemplo fictício, ele não tinha o dinheiro para custear as despesas do inventário, qual foi a solução? Ele teve que vender o bem. E isso, gente, é uma historinha fictícia, mas que acontece com muita frequência aqui e em qualquer escritório de advocacia que atua nessa área de sucessões. A pessoa acaba tendo que, como saída, vender o bem deixado de herança, que parece até meio contraditório, né? Foi o que meu pai me deixou e agora eu vou ter que vender para pagar as despesas. Mas é isso que acontece com muita frequência. Ele teve que vender, só que a venda de um bem que está dependendo de regularização através de um inventário não é tão simples. Por quê? Este bem imóvel vai sofrer um deságio no momento da venda. E, além disso, na hora da venda em específico, vai ter tributação de novo, tá certo? Que é a tributação a ser paga ali para a Receita Federal, o imposto de renda sobre o ganho de capital. Se você já vendeu um imóvel, você sabe do que eu estou falando. E aí, quando eu exemplifiquei com isso tudo, só para que você tivesse uma noção geral de que pode sim ficar muito caro, aí vocês enxergaram comigo que esse impacto no inventário do Rafael ali chegou a 40% do único bem deixado para aquele filho. Agora eu te pergunto, e vamos aqui, gente, conversar comigo no chat que eu amo, tá? Você quer isso para tua família? Você quer que isso aconteça com seus filhos? E talvez você vai falar, Kátia, não me preocupo com isso, eu tenho dinheiro, além de imóveis, eu vou deixar, eu tenho uma reserva financeira. Tá tudo bem, mas se tiver no seu nome, também vai para o inventário, essa reserva aí econômica, tá bom? E olha só, eu vi a Sueli aqui, né, o senhor Laerte, a Eliette, o Carlos Eduardo, né, Maria Sueli, a Isabel. Gente, que alegria. Parabéns para vocês, tá? Parabéns e, obrigada pelo voto de confiança. Quem são essas pessoas, né, que estão aqui, e entre outras, tá? Não vou conseguir aqui falar o nome de todo mundo. Pessoas que estão cientes da importância de darem esse passo. Eles ingressaram no grupo prioritário ali que nós abrimos, tiveram a oportunidade, né, de um incentivo bacana que o escritório disponibilizou. Aí eu fiz a pergunta, o que aconteceu lá com o nosso caso fictício do Rafael? Vocês acham que é legal, gente, acontecer na nossa família? Não, não é, né? É um impacto muito grande, que seja só os 17%, é muita grana, e nós ainda falamos, 17% do valor de mercado do seu patrimônio, e falamos ontem da triste notícia que há projetos de lei para aumentar a tributação. Então, tudo isso é muito ruim, né? Então, se você acha isso razoável, né, eu penso que não, é um absurdo, tá? Então, nós também falamos ontem, né, sobre a doação, sobre o testamento, sobre um seguro de vida, tudo isso são medidas, né, que as pessoas lançam mão para evitar essa grande abocanhada aí no patrimônio em virtude da sucessão ordinária, digamos assim, que é o inventário. E eu trouxe ali alguns casos, né, concretos que já vivemos aqui no nosso escritório, e vocês puderam compreender os aspectos ruins de uma doação direta, que vai ficar refém de assinatura de filho, se ele é casado de genro ou de nora, exposto a riscos, porque amanhã ou depois alguém pode estar impossibilitado de assinar pela venda, porque está incapaz, acometido de alguma enfermidade, enfim, né? Ou quando não, a história triste até que eu comentei,
do pai que doou para o filho, e depois de 1 ano e meio o filho faleceu e teve que inventariar para voltar para o pai. Então, é sobre tudo isso, não é que eu sou contra a doação, mas eu preciso te alertar dos reflexos. Se você pode fazer doação de cotas da empresa, onde você vai reservar para você 100% da liberdade, do poder de gestão, de controle, e ainda pagando menos, por que você vai fazer a doação direta do seu bem? É sobre isso, tá bom? Então, também expliquei, né, que a doação, ela não livra do inventário, né? Falei que, por vezes, vai acontecer ali a necessidade de colação, de uma compensação, entre outras coisas. Aí, deixa eu ver aqui o nosso slide, para eu poder passar para vocês. Então, diz que existe, sim, uma regra, uma solução, né? Tem o como evitar, que, primeiro de tudo, é essa mudança de entendimento. E ó, gente, eu falo muito disso, porque na prática, nós vemos e sentimos a dificuldade. Não é fácil. Foi uma vida inteira que aprendemos a construir patrimônio da forma não muito eficaz, não muito inteligente, que é comprando bens no nosso nome. Então, é como se ficássemos muito apegados. Ah, mas como assim? Eu não vou ter mais nada no meu nome? Porque agora será da sua holding. Então, essa mudança de paradigma, né, de mentalidade, nós precisamos buscar, né, essa inovação no nosso entendimento também. Isso não é ruim, isso é maravilhoso. É você entender que aluguel na pessoa física você vai pagar um montão de tributo, e aluguel através da sua pessoa jurídica você vai conseguir uma economia gigantesca, por vezes pagando menos da metade, tá bom? Com as chances de você ainda deixar essa questão de sucessão resolvida. E aí vocês compreenderam, né, que nós conseguimos essa maior liberdade, e o nosso dia aqui, de hoje, é para você entender como nós vamos fazer isso, Kátia, né? Eu quero entender direitinho como funciona. E aí eu vou colocar aqui o slidezinho para ilustrar que ajuda, né? Nós vamos fazer por meio de uma empresa que não faz nada. Como assim? E aqui, né, tem um casal de senhores, tem um prédiozinho, tem um cofre, né? E tudo isso aqui tem uma razão de ser, tá? Como assim uma empresa que não faz nada? Primeiro, compreender que a holding é uma pessoa jurídica. É uma empresa aberta na junta comercial, com informações registradas perante a Receita, né, Secretaria do Estado, município, prefeitura, e também ali com o ato registrado perante a junta. É uma empresa. Mas não é uma empresa com um fim econômico em si. Por isso que a gente brinca aqui, né? Ah, é uma empresa que não faz nada. E você vai falar para mim, Kátia, mas pode isso uma empresa que não faz nada? A princípio, não, né? Olha só, uma empresa, então, é normal, né? Ela tem um fim econômico específico, né? O objeto social ali da empresa. Agora, vocês se lembram, gente? Ó, por isso que eu digo, né? Todas as aulas é tanta informação, mas ela tem uma razão de ser. Lembra que eu trouxe o exemplo dos bilionários, dos grandes empresários? Lembra também que eu disse que essa solução, ela foi copiada lá dessas grandes corporações? Pois é. E aí, então, a fundamentação para nós podermos constituir uma empresa que não faça nada está na lei das SAs, né? A lei das sociedades anônimas, tá bom? Então, atividades agrícolas, Maria Alice, olha só, tem fazenda, coisa e tal. Então, tudo isso importa, né? Enxergar o negócio, a operação da família, pode ser do agronegócio, não importa, né? A importância de segregar riscos. E quando a gente vai falar de imóveis maiores ou imóveis rurais, por vezes o valor de mercado ele é altíssimo, né? Você não precisa deixar sua família passar por isso. Então, vamos voltar aqui para o assunto. Então, lá na lei das sociedades anônimas, é que existe uma previsão de que você pode constituir essa empresa com um fim específico e único de participação societária, tá? E por que isso? Porque essa lei veio justamente para atender os anseios lá daqueles grandes empresários, donos das grandes corporações. E aí, o que acontece? Quando eu digo para vocês que vamos fazer isso por meio de uma empresa que não faz nada, é assim que você vai conseguir a proteção do teu patrimônio, porque ele vai sair do seu nome, do seu CPF, e agora ele pertencerá a essa estrutura. Mas vai manter você no poder, no controle, não só da empresa, mas também dos bens que estão lá dentro dela, com total liberdade para a tomada de decisões, como é hoje. Então, os seus bens
né? Se você quiser vender, quem vai assinar? Você, se você for casado, o seu cônjuge. E depois que estiver lá dentro da holding, quem vai vender? A holding, mas quem vai lá assinar? Você, na condição de administrador, de detentor de uma cota preferencial lá denominada Golden Share. Então, todo o poder estará nas suas mãos. E ali é que você vai conseguir essa redução de impostos sobre aluguéis, ou se nós fizermos um planejamento bem estruturado para quem é empresário, com a distribuição de lucros do negócio operacional, vai conseguir preservar a harmonia entre os sucessores, porque você já vai desenhar bonitinho como você quer que fique. Mas, para isso, vamos garantir, né, para que tudo isso aconteça, esses bens terá que deixar de ser do seu CPF e passar para dentro dessa instituição, né? E aqui no desenhinho, olha aqui, vamos colocar de novo, né? Tem um cofrezinho aqui, não tem? Então, faz de conta aqui, né, que a nossa holding é esse cofre. E essa vai ser a função da holding mesmo. Vai ser a sua empresa patrimonial. Ela é que vai guardar ali todos os teus bens, tá? E aí, agora, quem é proprietária e dona dos bens? O cofre, a empresa patrimonial. E você? Você, num primeiro momento, será o dono do cofre, tá? E aí, é isso que vai te possibilitar transmitir este patrimônio de geração para geração, sem fazer que os bens que estão lá dentro sofram incidência de tributos, custas, honorários de advogado. Tá bom? Me diga se está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando. Lembra que ontem eu dei o exemplo triste daquela família, né, do filho que o pai doou, o filho faleceu, voltou para o pai, aí o pai faleceu, aí foi de novo para a filha. A cada ato desse de sucessão, tem imposto, tem custas, tem advogado. Então, é esse efeito cascata que ele precisa deixar de existir. E quando nós temos o patrimônio sendo de propriedade de uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica não morre, vai ser para sempre daquela empresa. E aquela empresa será sempre daquela família. Tá bom? Me diga se está ficando claro para você. E aí, essa empresa, então, já expliquei para vocês, né, que é por meio de uma sociedade anônima, mas não fica preocupado, não. Você vai falar assim, Kátia, eu nunca fui empresário. E agora? Olha, Maria Judite, muito obrigada pelo retorno. Edgar, boa noite. Olha, um querido cliente nosso, boa noite. Já com o sistema dele concluído, na verdade, dos pais dele, né, um querido. Muito satisfação estar com você aqui, viu? Então, entendam, né, que assim, não se preocupem com isso. Kátia, nunca fui empresário. Você está falando de lei das SAs, eu vou ter que ter uma sociedade anônima? Não, claro que não, não precisa disso. Nós só temos que contar com os permissivos desta lei. E essa empresa, ela pode, deve, na maioria das vezes, 99% das situações, aqui nós estruturamos sim, através de uma empresa limitada. E hoje, até teve, né, uma mudança na lei permitindo uma empresa limitada com um único sócio. Isso é lindo, é maravilhoso. Antes não podia, lembra? Aí era aquela coisa absurda, né, da gente sair caçando aí o sogro, ou o irmão, para ser sócio junto, porque não podia ser sócio sozinho. Hoje pode ter a empresa ali limitada individual, unipessoal, tá bom? Pode ir se perguntando, eu entrei bem nisso, né? Pode ser só com você, não tem problema, tá? Aí, gente, ó, se tá fazendo sentido tudo isso para vocês, vamos aqui também, né, deixar o like. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Já expliquei. Ó, se você não está conseguindo deixar comentários, é porque você não está inscrito no canal. Então, faça a sua inscrição, tá? Deixar o seu like é muito importante, porque daí o YouTube vai entregar esse conteúdo para outras pessoas, vai entender que é um conteúdo relevante, tá bom? Então, se unam a mim nessa corrente do bem. Se tem alguém aqui comigo no Instagram, no Facebook, venha para o YouTube, que aí você consegue ver os slides que estão sendo compartilhados, tá bom? Se vocês não estão nos seguindo nas outras redes, sigam também, tá? Facebook ou Instagram, o @DRA Kátia Paixão. Sempre tem conteúdo lá, semanalmente fazemos lives, é bem bacana, tá? Permaneçam nesse ânimo de buscar informação. Então, vocês não vão precisar da empresa, tá? Da empresa sociedade anônima, você só vai precisar de uma empresa e que vai bastar num formato limitado, com o regime tributário de lucro presumido, que aí a alíquota vai ficar lindinha ali com relação aos aluguéis, mesmo tendo o adicional agora do IVA, né, do CBS e do IBS, em muitos cenários ainda vai ficar muito vantajoso comparado à pessoa física, tá certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso desenho. Então, vamos constituir a empresa. E aí, aquele bem que era seu, no seu CPF, nós vamos
transferir para dentro daquele cofre. Quando nós fazemos isso, veja que a Constituição, eu já falei, ato de abertura de uma empresa perante a junta comercial, levado a registro em todas as esferas necessárias, informa a Receita Federal, Secretaria da Fazenda e Prefeitura. E vai voltar aquilo registrado bonitinho, a empresa está funcionando, tem CNPJ, está tudo ok. Etapa seguinte, é essa do desenho aqui. Vamos pegar os bens e vamos levar para dentro daquela empresa. Como que nós fazemos isso, Kátia? Como que eu vou tirar o imóvel que está no meu nome e colocar no nome da holding? Eu vou ter que doar para essa empresa? Ou vai ter uma escritura de compra e venda? Não, não é nada disso. Nós vamos levar a título de integralização do capital social. Não precisa de escritura pública, você não gasta com cartório, não existe isso aqui, tá? Então, é um ato jurídico e que as pessoas, por vezes, não têm conhecimento, mesmo quem é empresário, às vezes, só sabe da empresa que ele abriu com capital em moeda corrente, né? Aí, quando nós fazemos essa incorporação, né, ou seja, a transferência, levamos, eu sempre falo muito de imóveis, mas você pode levar outros bens, tá? Mas vamos pensar nos imóveis, que é algo um pouco mais complexo. Eu pego os imóveis e levo para dentro da empresa. Aqui tem uma porção de atos a serem feitos também, tá? Perante a junta comercial de novo, tá? Para informar ali que o capital da empresa foi aumentado e foi devidamente integralizado com os bens tais. E aí, essa informação também vai para a Receita. Nós teremos que fazer a transferência do imóvel perante a prefeitura, perante o cartório de registro de imóveis. Aí essa parte é linda, né? O cliente fica muito feliz quando ele vê lá na matrícula que agora o imóvel não é mais dele, né? No nome e CPF dele, pertence à holding XPTO da família tal, né? Isso é muito bacana. E aí, eu vou voltar aqui, né? E tem que ser respeitado tudo isso bonitinho, né? Os atos jurídicos ali levado ao registro. Aí eu vou pedir a sua atenção para... Eu me esforço ao máximo aqui para trazer clareza, e vocês vão me dizendo, tá? Se tá claro ou se não tá. Tem dois momentos, e pode ser que por algum motivo você queira ficar só no momento 1, tá? Que dois momentos são esses? Um momento é o planejamento patrimonial e o outro o planejamento sucessório. E veja que, com o planejamento patrimonial, você já alcança proteção dos seus bens, tá? Porque não vai ter mais bens no seu nome, no seu CPF, eventuais reveses financeiros que vá buscar algum bem seu para ser penhorado, não tem mais nada no meu nome, no meu CPF, agora é da holding, tá? Esse é um exemplo, proteção. Mas você já vai alcançar economia tributária, especialmente nesse contexto aí de tributação sobre aluguéis, tá certo? Você vai ter ali o benefício da organização. Tudo isso é muito bacana, tá? Agora, depois, e ó, sobre a renda de aluguel, então a gente está aqui no planejamento patrimonial ainda, tá, gente? Eu vou pedir para vocês, né, quem perdeu alguma aula, acesse a nossa central. Lá tem as aulas anteriores. Quem estava comigo sabe que teve uma aula lá importante falando sobre as diferenças, fizemos comparativos da tributação em aluguéis. Então, com esse planejamento patrimonial, você já tem organização dos bens, proteção patrimonial e economia sobre aluguéis. Só que aí nós vamos partir para a fase seguinte, o momento seguinte, que é o planejamento sucessório. Ô, Liliana, acessa a central, tá? A central lá do seminário, que você vai conseguir assistir as aulas anteriores. Essa aula de aluguel, ela é muito importante. A tributação adicional, ela é nova, né? Até aqui, aluguéis só eram tributados no imposto de renda. Agora terá mais o CBS e IBS. Então, nós temos que estar antenados nisso, senão a gente vai morrer de pagar imposto na inocência, na ingenuidade, sem saber que tinha uma solução, tá bom? Então, olha só, gente. Então, momento 1, planejamento patrimonial. Isso aqui já gera benefício para você. Só que, se você falar, puxa, mas eu já me preocupo com esse assunto de sucessão. Então, e se você não se preocupa, deve se preocupar. Ontem eu expliquei os riscos que estamos correndo de postergar ou procrastinar um planejamento sucessório. Porque daí, se aumentar a alíquota aí do imposto sobre a herança para 20%, pelo amor de Deus, pagando 4% aqui em São Paulo, já as famílias sofrem. Né? E veja, sofre porque são famílias pobres? Não, não é isso não. Porque é um percentual. Seu patrimônio, para o pequeno vai pesar, para o médio vai pesar, para o grande também vai pesar. É 4%, só que não é só 4%. Agora, aliás, já não é mais 4%, né? Já todos estão obrigados aí a respeitar a alíquota
escalonada de até 8. Mas aí vamos lá. É importante, o bom mesmo é fazer tudo, planejamento patrimonial e sucessório. Como é que vamos fazer esse planejamento sucessório? Antes de falar como vai fazer, entenda que é nessa fase do planejamento sucessório que você vai livrar os seus bens do processo de inventário. Por quê? Porque os bens, lembra, ele já não é mais seu, ele é da pessoa jurídica holding. Mas quando nós fizermos o planejamento sucessório, nós vamos doar as cotas da holding para os seus filhos ou para as pessoas que você quer beneficiar. Então, quando você doar as cotas, aí agora você não tem nem os bens e nem as cotas mais da holding. Aí eu brinco, né? E agora posso morrer em paz, né? Porque não vai mais nada para o inventário. E é lógico, né? Que ninguém quer partir, né? Aliás, o meu pai falava um ditado, né? E que eu gosto muito, que é, né? Só não fica velho quem morre novo. Aí ele dizia, então eu quero ficar velho, e eu também, né? E se alguém quiser furar a fila, pode, não tem problema. Então é isso, nós queremos viver, mas viver com tranquilidade, né? Sabendo que se acontecer, ou quando acontecer, porque isso é fato, todos um dia partiremos, né? Isso não vai ser um problema na nossa família, porque já está resolvido. Primeiro a gente planeja, estrutura a organização patrimonial e logo em seguida, mas tudo isso é muito rápido, tá? Nós passamos para a etapa do planejamento sucessório. E aí, Kátia, mas aí eu doei tudo lá para os meus filhos, né? E vamos voltar aqui no desenho. Quer ver? Acho que a gente estava aqui, né? Opa. Vou colocar maiorzinho, né? Então, o bem que um dia era dos pais, eles colocaram dentro do cofre. Agora o cofre é dono do bem e o pai se torna dono do cofre, só que ele doa para os filhos. Só que vocês estão vendo que na setinha aqui indicando para os filhos tem um tracejadinho. O que será esse tracejadinho, né? Gente, nós queremos sim, né, beneficiar nossos filhos e livrá-los dessa dor de cabeça. Mas lembra ontem, quando eu falei dos aspectos não bons da doação direta? Uma coisa é eu querer beneficiar os meus filhos. Mas outra coisa é eu ter a minha liberdade para gerir e fazer o que eu quiser com os meus bens comprometida. Você concorda comigo? Diga aí. Por quê, gente? Balilde, você vai entender isso, né? O que a Balilde está perguntando aqui? Vou colocar rapidinho. Se após o sucessório eu quiser desfazer-me de um bem ou adquirir um melhor, pode? É sobre isso que eu estou falando agora, Balilde. Nós permaneceremos com 100% do poder de administração, de gestão, da empresa, dos bens que estão lá dentro. Então, se você quiser vender, você pode? Pode. Precisa da assinatura do filho? Não. Da nora? Menos ainda. Tá certo? O imóvel que eu vendi, posso gastar o dinheiro? Pode. Posso comprar outro? Pode. É você quem manda e desmanda lá dentro. E aí a gente vai falar aqui de todas as regras para você compreender como é que a gente amarra juridicamente isso, tá? Então, com o planejamento sucessório, né, você permanece no controle aí das decisões, com a liberdade de venda, de desfrutar ou consumir lá o patrimônio que foi você quem construiu e garantindo a harmonia dos seus sucessores. Por quê? Porque as regras serão ditadas hoje, para que ninguém tenha que brigar depois, tá bom? Então, vamos aqui, deixa eu voltar, ver se eu mostrei tudo para vocês. Aí, no futuro não estaremos mais aqui. Perfeito. Aí é só nesta ocasião que os nossos filhos vão assumir ali a holding, né? E ontem eu brinquei com o meu filho, ele falou, teve algum problema no YouTube, viu? Ele falou, mamãe, eu quis fazer um comentário na sua live e não deixou. Eu falei, porque você não está inscrito no canal? Ele, não, eu estou inscrito, enfim, a gente tentando entender. E aí eu brinquei, eu falei, e aí? Você quer fazer uma holding? Ele, não, eu já tenho a minha. Olha que metido, né? Por quê? De fato tem, né? Ele, né, e minha filha é o exemplo desse casal de filhos aqui, né? Um dia eu e meu esposo não estaremos mais aqui. E aí eles vão assumir ali o controle daquela empresa, né? E aí, olha só, nesta ocasião, é que eles terão que também começar a pensar no planejamento sucessório deles, a essas alturas, se os filhos já tiverem os filhos deles, eles poderão replicar a solução de vocês. Só que a estrutura já está pronta. Eles só vão passar o bastão. Me diga se ficou claro aí para vocês, tá? Então, os pais no controle de tudo, como é que vai se dar isso, né? Através de 10 regras. Regras importantes. Algumas, quando eu falar aqui, eu tenho certeza que vocês
já conhecem, né? Porque elas são, por vezes, usadas numa doação direta do imóvel, tá bom? Mas quais regras são essas? Olha só. De novo, tá, gente? Abra a empresa, leva os bens para lá e doa as cotas para os filhos. Mas eles não vão poder vender nem as cotas e nem os bens que estão lá dentro enquanto vocês forem vivos. Essa doação não vai se comunicar com o regime de casamento dos filhos. Não me interessa se o filho é solteiro, se ele é casado. Não me interessa se ele está loucamente apaixonado e decidiu se casar pelo regime da comunhão universal de bens, o que é horrível, né? Porque daí comunica também herança. Não importa nada disso, porque nós vamos estabelecer estes limites, né? Estamos falando do que aqui? De cláusulas jurídicas. Inalienabilidade, incomunicabilidade com o regime de casamentos, né? Os filhos não podem perder isso na justiça. Do que nós estamos falando? Do benefício de proteção. Então, hoje pode ser que esteja tudo ok. Como é o contrato? José, Fernando, são etapas ali no processo de estruturação. Primeiro, um contrato de abertura daquela empresa, depois faremos o contrato de incorporação dos bens, depois teremos, por vezes vai depender de outras alterações também, tá? Depois, um contrato onde vamos desenhar este planejamento sucessório, não só levando ao registro perante a junta, mas também em um acordo de sócios. Então, tem que ser feito, gente, por quem entende. E é uma coisa, né? Porque a gente tem que vários ramos, né, do direito. Tem que ter essa visão do direito societário, empresarial, a visão do direito sucessório, porque também não podemos lesar direito ali, né, o mínimo que caberia a herdeiros, mas também um olhar tributário, especialmente para quem quer buscar redução na carga tributária. Mas vamos voltar aqui. Então, imagine que está tudo ok, mas se amanhã ou depois esse filho contrai uma dívida? Quantas pessoas eu já vi que um dia doou o bem para o filho, e aí o filho agora sofreu uma constrição judicial, ali, uma ordem de penhora naquele bem que foi doado. Olha só, né? Então, vamos constar ali, né, a impenhorabilidade. Os pais também ficarão protegidos, de certa forma, para não perder estes bens na justiça. Agora, é claro, tá, gente? Não podemos ter pendência hoje, tá? Porque tem profissional que, tá tudo bem, vamos correr aqui, abrir a empresa, transferir seus bens para que não sejam penhorados pela sua dívida. Se a dívida já existe, qualquer juiz, facinho, vai desmantelar essa estrutura. E aí, nós estamos falando de uma proteção para eventuais reveses financeiros futuros. Os terceiros não têm poder e não herdam. De quem que você está falando, Kátia? Aqui, gente, eu vou chamar a atenção de vocês. Esses terceiros interessados são genros e noras. Talvez tenham pessoas aqui comigo nesta live num cenário como o meu, com filhos jovenzinhos, né? Minha filha tem 16 anos, meu filho tem 18. Então, nós nem sabemos, né, sob a influência de quem nossos filhos estarão no futuro. E tá tudo bem, né? Amores, negócios à parte. Não faz sentido a gente não se importar com isso. E amanhã ou depois, o nosso patrimônio pertencer a um genro ou a uma nora, né? Ou até mesmo para famílias mais abastadas, né? Os grandes empresários, as pessoas que têm patrimônio expressivo, elas se preocupam com isso. Eu me preocupo com isso. Alguém se aproxima do meu filho porque realmente gosta dele ou porque tem interesse no patrimônio que a família tem? Então, a pessoa ela tem que saber disso, né? Que nós temos este olhar, e é importante que se tenha, né? Porque uma união duradoura, e olha só, né? Ela só será, né, duradoura e saudável se tem um sentimento genuíno. E não pode ser por coisas materiais, gente, pelo amor de Deus, né? Não pode. Então, diga aí se vocês concordam comigo, né? Se tem gente aqui com união duradoura, bastante duradoura, né? Eu já estou aí com meu maridão, né? Indo para... E agora, hein? Ele tá aí assistindo a live comigo hoje, veio para eu não ficar sozinha aqui no escritório, para 23 anos, né? Mas é isso, tem que ter um sentimento genuíno, e nós não queremos, né, que os nossos filhos também fiquem expostos a isso. Então, é hoje, no planejamento patrimonial dos seus bens, que não é dos seus filhos, você vai poder organizar e estabelecer regramento que aquele genro, aquela nora não terá direito. Você vai falar, mas Kátia, você já não falou ali no item 2 que não vai se comunicar com o regime de casamento? Falei, mas aqui eu tô falando de outra coisa. Um assunto é a incomunicabilidade, porque imagine que o filho é maluco, casa no regime da comunhão universal de bens e você doa alguma coisa para ele. Aí, na hora de se divorciar, o genro ou a nora teria direito à metade. Esse tem a ver com o item 2. Agora, nesse item 3, eles não têm poder algum e não herdam.
do que eu estou falando, né? E Deus nos livre desta experiência amarga de perder um filho. Porque pela lei natural da vida, nós pais vamos partir primeiro. Mas imagine, você doa algo para o filho e aí o filho falece. E se ele é casado, o cônjuge é herdeiro. Isso, para mim, não faz o menor sentido. E nada contra o genro. Às vezes o genro, a nora são como filhos. Mas às vezes até pode ser uma pessoa jovem, que aí se case com outra pessoa, e daqui a pouco ele faleça, e essa outra pessoa, que é um terceiro que a gente nem imagina, vai ter direito ao seu patrimônio. Então isso não faz o menor sentido. O patrimônio, ele é da família, e ele vai permanecer ali para beneficiar as gerações futuras, e não para sair partilhando e dividindo com outras pessoas, que não faz o menor sentido. Então, me diga se ficou claro para vocês, tá? Uma coisa é não se comunicar com o regime de casamento, e outra coisa é você entender que a proteção é de um nível tão bom que mesmo se acontecer a fatalidade do filho partir, o genro ou a nora não tem direito. Vamos manter os pais controlando os bens com a liberdade para venda, para fazer o que quiser. E aí, gente, ó, esse item 7, fala de um gatilho a ser disparado. Lembra do desenho, quando eu mostrei lá, ó, que tinha o tracejadinho? Esse aqui são as medidas protetivas e restritivas. Quando os pais falecem, esse gatilho dispara automaticamente e os filhos assumem a holding. O que acontece? Pode ser para maior garantia, e se fizer sentido para você, você pode determinar que esse gatilho só será disparado quando ambos falecerem. Falando aqui de casal, né? Geralmente dos pais. Isso não acontece no universo da pessoa física. Vê se você entende. Imagine que você tenha bens. Ô, Mariodete, obrigada. Imagine que você tenha bens. De você e seu cônjuge. Aí, o cônjuge vem a falecer. Metade, dependendo do regime de casamento, né? Metade daqueles bens agora é dos filhos. Se aqueles bens, bens imóveis destinados para renda, para locação, né? Se tem empresas, negócios, né? Os 50% do resultado agora também é do filho. E aí, eu não sei se isso faz sentido. Talvez não faça. Porque não é porque o cônjuge faleceu que as despesas daquela família, ali, daquela casa, se reduziu a metade. Não. Malemar vai reduzir um plano de saúde daquele que partiu. Então, quando a gente fala que, mesmo com a morte de um, o outro pode seguir com 100% do direito de administração, de usufruto, e só quando ele partir, aí os filhos assumem, isso faz muito sentido. É muito legal, tá bom? É pensar em ativos financeiros, sei lá, imagina, tenho 2 milhões, né? Marido morreu, 1 milhão já vai para os filhos. Lá dentro da holding, não. Você vai poder continuar gerindo aquilo e desfrutando dos resultados, tá bom? Agora, nem sempre, tá? Eu mesma, né, no momento, na sessão de viabilidade, que é o momento mais importante, mais profundo, que a gente consegue entender o cenário da família, nem sempre isso será saudável. Especialmente quando há enteados, tá bom? Então, a gente quer entregar a solução e preservar a harmonia, não o inverso, tá bom? Então, você também precisa entender aqui que você não precisa doar tudo. Você pode continuar aí com uma parte da chave desse cofre na sua mão, você é quem decide. Você também pode estipular quem fica com o quê. Então, é muito bonitinho, né, quando a gente vê, né, os pais vêm e falam, olha, eu moro num apartamento, eu tenho um casal de filhos, eu já comprei um apartamento para um filho, outro para o outro, né, ainda está no nome dele. Então, tudo bem, essa vontade será respeitada. Lá, a propriedade dos bens serão todos ali, né, da empresa, de todos os bens. Mas nós podemos, sim, documentalmente registrar o direito de uso exclusivo do imóvel A para o filho A, do imóvel B para o filho B, tá bom? Isso também é bem bacana. E se você é empresário, se você tem negócios, você pode determinar quem vai comandar o seu negócio ou qual negócio. Nós já atendemos um cliente aqui, né? Ele é engenheiro, um dos filhos também, o braço direito do pai, seguia ali com todos os projetos, né? Eles compram áreas, constroem, vendem, coisa e tal. E o outro filho, um médico, cirurgião, o rapaz trabalhava feito louco, nunca conseguiu participar de nenhuma reunião. Então, aquela construtora lá, daquele cliente engenheiro, com o primeiro filho engenheiro também, não faz o menor sentido deixar esse negócio para o filho médico gerir.
no tempo até de levar à falência, não é mesmo? Até para ele próprio é interessante que o irmão que entenda daquilo, e também muito bem inteirado do mercado imobiliário, siga naquele negócio da família, né, dos pais. Então, entenda que você tem essa liberdade também, tá? E aí, um bônus, né? Eu falei de 10 regras que nós vamos impor para que você, dono do patrimônio, continue no controle. Mas tem bônus, né? Você pode até voltar atrás se quiser. Olha que bacana. Voltar atrás mesmo, não é só o que acho que a Balilde tinha comentado, né? Eu posso vender, comprar outro. Uma coisa é abrir a empresa, levei os bens, doei cotas para o filho, e você pode sim movimentar aqui, vender, comprar, nananã, tá tudo bem. Outra coisa, que é o que estamos falando agora, é o direito de voltar atrás e desfazer. Você pode, diferente da doação direta. Na doação direta, doou, tá doado, não é mais seu e não dá para voltar atrás. Agora, você vai falar, Kátia, mas se é tão bom, por que, vamos dizer que é uma cláusula de arrependimento, né? Por que a pessoa voltaria atrás, né? E eu confesso para vocês que em todos os nossos sistemas, nós vamos constar uma cláusula que permite a pessoa voltar atrás. E, é claro, né, diante de tantos benefícios, não, eu nunca vi ninguém se arrepender e querer voltar atrás. Mas já foi preciso, sim, fazer uma reestruturação, um rearranjo ali, porque quis contemplar ou beneficiar uma outra pessoa. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que os pais estruturam o planejamento e beneficiam os filhos existentes. Aí, já aconteceu, tá? O casal depois ali na frente se separou, aí um dos cônjuges se casou de novo e teve um outro filho. E agora, esse filhinho temporão aí, né, o caçulinha, vai ficar sem nada? Não, não é justo. Aí foi necessário trazer ali parte das cotas e fazer uma reorganização, uma redistribuição, tá? E eu disse para vocês, né, que o nosso objetivo é entregar informação. É só a informação que tem o poder de transformar. Lembra que eu dou exemplos, né? Não adianta ter patrimônio, a pessoa não ser informada, ele vai lançar mão de medidas, né? Entendeu, Paulo Cordeiro? Muito bem. Então, o propósito é entregar informação. E eu entendo que é só assim, só a hora que a pessoa tem noção da dor, né? Que a família pode passar ali, ou clareza de como vai ficar essa nova tributação, porque muita gente nem sabe, é que elas vão desejar uma solução. Se vai ser conosco, se vai ser com outro profissional, aí é outro assunto, né? Mas só não se permitam a não fazer nada. Não procrastinem esta solução, especialmente se você é de São Paulo, tá? Então aí, olha só, a gente começa a divulgar e todo mundo vem. Eu quero contratar o serviço, eu quero fazer minha holding, como que eu faço? Né? Hoje, aqui no final da aula, eu vou disponibilizar a oportunidade, como eu já disse, tá certo? E isso não significa, tá, gente? Quando eu vejo essas solicitações, claro, né? Eu fico feliz. Que bom, né? A minha equipe hoje é grande, a gente precisa, sim, realizar o nosso trabalho, tá? Nós fazemos isso. Nós somos especialistas em planejamento patrimonial da família. Nós já atendemos, gente, muita família, indo aí para mais de 150 famílias que já tiveram a solução entregue para eles. Fazendo sentido? Então, acredita em mim, você não vai se arrepender de ficar aqui até o final, tá? E aí, olha só, né, gente, quando eu coloquei aqueles exemplos dos milionários, né? Tecnicamente, eles não sabiam como fazer. Né? Igual alguém perguntando, como é que é o contrato, né? É um contrato, e aí são etapas, eu expliquei e tudo mais. Tecnicamente é o profissional que vai fazer, tá? E, pasmem, tá, gente? Isso aqui é um trabalho feito a 4 mãos, precisa de advogado, precisa de um olhar de um contador, mas não faz o menor sentido deixar só um contador fazer isso. O contador, ele sabe muito bem abrir uma empresa, ele sabe muito bem integralizar imóvel lá no capital, integralizar o capital social com imóveis. Mas não é só isso, tem que ter um olhar tributário, um olhar sucessório, fazer documentos que realmente vá resguardar e preservar a harmonia. Hoje nós temos tido vários clientes nos buscando para consertar coisas que não deu bom, tá? Então, por que eu falei dos milionários? Eles, tecnicamente, não sabiam como fazer, mas eles enxergavam o todo, que é o que você está enxergando aqui neste seminário hoje. Então, vocês estão sabendo, né, como funciona. E olha, gente, ainda, se vocês compreenderam tudo o que eu falei, com todos esses passos que eu coloquei, né, e como se estrutura, né, abro a empresa, levo os bens, dou cotas, estabeleço as regras, continuo com o controle na minha mão
E isso já vai gerar economia hoje no bolso, especialmente de quem tem renda de aluguel, quem é empresário, gera proteção, gera todos os benefícios aqui que eu já falei um montão de vezes, né? E livra do inventário. Desse jeito, isso já seria bom para você? Se seria, escreva aí, sim. Sim, já vou deixar meu patrimônio livre de inventário. Eu sei que nunca mais aquele imóvel vai passar por um inventário. E olha, eu vou contar para vocês. Eu gosto de falar desse cenário, né? Eu morei em um bairro na minha infância por muito tempo, até os meus 18 anos, né? E neste bairro tinha um casarão. E eu lembro com muita alegria até, né? Porque tinha um quintal gigantesco, um casarão muito bonito e muitas árvores frutíferas lá. E a gente brincava, né? Tinha criança, amiguinha, ia lá e coisa e tal. Ok, eu cresci, eu me formei, né? E o dono desse casarão era um senhor muito amigo do meu pai. E ele faleceu. E aí o filho me procurou para fazer um inventário. E eu fiz. Pagou-se muito, né? Tô dando o exemplo aqui do casarão, tinham outros bens, tudo mais. E passamos os imóveis para aquele filho. Passados uns 10 anos, aquele filho faleceu. Aí agora foi a vez dos netos, que me procuraram, né, os netos do amigo do meu pai. Kátia, ó, né, e era amigo de uma vida inteira, né, preciso que você faça um inventário. Fiz. Pagaram de novo, tudo de novo, sobre aqueles mesmos imóveis, e entre eles o casarão. Mas por que eu tô falando isso? O casarão, ele continua lá, gente. Quando eu vou àquele bairro, eu vejo aquela casa, eu me lembro da minha infância. Mas tudo que se pagou, né, com estas sucessões, lá se foi um pedaço da casa embora. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, o bem em si, ele pode até continuar lá. Nós precisamos de educação patrimonial. Nós não podemos querer buscar só educação e inteligência financeira para o ganhar mais. Hoje tem muita gente fazendo cursinho aí de educação financeira, aprendendo a investir, né? É muito bacana. Temos que se importar com isso também. Querendo um retorno financeiro melhor, né? Quer do nosso trabalho, não importa. Mas de que adianta eu querer ganhar mais e não se importar com o quanto vai para o ralo? Com tanta incidência de impostos. Então, diga para mim, se só esta estruturação, ainda que tivesse o mesmo custo de um inventário, se valeria a pena para você, por saber que nunca mais aqueles bens iriam passar por um inventário. Se isso faz sentido para você, escreva sim, nossa, para mim já valeria a pena. Só que aí, ainda tem aqui, né, além do bônus que eu falei, ainda tem uma cereja do bolo aqui, né? Esse sistema, ele conta, assim, com uma economia absurda em relação ao inventário, aí especialmente falando do estado de São Paulo. E vocês vão entender por quê. Tá bom? Por quê, gente? Olha isso. É a nossa cereja do bolo. Lembra lá que eu mostrei as contas do processo de inventário, do nosso caso fictício da família do Rafael, que chegou a um custo elevadíssimo de 248 mil. Tá tudo bem que aqui ele teve que vender o imóvel e pagar o ganho de capital. Mas mesmo se tirasse o ganho de capital, tinha dado acho que 173 mil. Era os 17% daquele patrimônio. Tá bem? Nós vamos retomar as contas. E eu vou colocar grandinho aqui, tá? Olha só, neste sistema que conta com uma economia absurda, ainda em São Paulo, nós conseguimos falar da alíquota de 4%. E a base de cálculo, que é linda, é o valor que está no imposto de renda. No caso da família fictícia do Rafael, era 300 mil o valor de aquisição do imóvel. Então, ele pagaria perto de 12 mil. E de honorários? Aqui, gente, não tem tabela da OAB como tem no inventário, tá certo? Então, até tem um vídeo de uma cliente nossa que ela fala, gastos, mas muito menor que o inventário. Então, neste caso, não é um preço fixo, depende da complexidade do trabalho, mas também não é um percentual do seu patrimônio. Não me interessa se o seu patrimônio é de, sei lá, 2 milhões ou de 20, ou de 50 milhões, não me importa. O que importa aqui no nosso escritório não é cobrado percentual sobre o patrimônio. Nós enxergamos quanto vai demandar de trabalho. Então, às vezes, tem patrimônio até menor, mas que, sei lá, eu vou dar esse exemplo para vocês. Olha, fizemos um planejamento de uma cliente nossa com um único imóvel, um casarão no Brooklyn, que valia perto de 5 milhões. Um imóvel. E tem um monte de família que nós atendemos com patrimônio de 2 milhões, 3 milhões, com 5, 6 imóveis.
qual dessas holdings seria mais trabalhosa? Então, o cobrar um percentual sobre o patrimônio, nestes dois cenários que eu trouxe para vocês, por vezes ia ficar injusto para o cliente e por vezes ia ficar insustentável para o escritório. Então, nós vamos enxergar quanto vai demandar de trabalho. Mas sempre, sempre é imensamente mais barato do que honorários no inventário. Então, nesse exemplo, em torno de uns 25 mil. Não tem despesa com cartório, não tem despesas com certidões. Cartório de registro de imóveis, se for imóvel para dentro da holding, vai ter despesa sim, tá? Por quê? Porque nós vamos ter que tirar o imóvel do seu nome e registrar no nome da empresa. Então, mas também a base de cálculo é menor. Então, neste caso, gente, os gastos ficariam em torno de 39 mil. Olha o tamanho, nós estamos falando de uma economia de mais de 84%. Então, se todos aqueles benefícios, né, já fazia sentido, que dirá agora contando com a economia? E tem mais, né? Para mim, a principal diferença é que não existe perda patrimonial, né? Aí você vai falar, como que não tem, Kátia? Gastou 39 mil neste exemplo. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando do absurdo, né, da grande contradição que para o Rafael, né, no nosso exemplo fictício, ter direito ao bem que o pai deixou, ele teve que se desfazer do bem. Isso é a perda patrimonial. Agora, aqui não, aqui é um custo-benefício. Muitas vezes, gente, especialmente para quem tem receita de aluguel, ou, enfim, né, o que ele vai economizar na tributação, em alguns anos, devolve o dinheiro que ele pagou com toda a despesa para a estruturação do planejamento patrimonial e sucessório dele. Estamos atendendo um cliente que tem 26 imóveis. Ele já é de idade bem avançada. E aí, imóveis destinados para locação, em centros comerciais, a maioria dos imóveis, locações comerciais, inclusive na região do Brás, né? Que muita gente aqui é de São Paulo, locações altas. Quando eu olho para aquilo e eu imagino quanto de imposto de renda ele já pagou naquelas rendas de aluguel. E agora, né? A gente está aqui estruturando a solução, vai gerar uma economia gigantesca para ele, e ele fala, por que eu não fiz isso antes? Por quê? Porque ele não tinha informação, gente. Então, por isso eu estou aqui, firme e forte, vou falar, enquanto eu puder, tiver energia, né, eu vou estar despertando as pessoas para lançarem mão, tá? Então, não tenha perda patrimonial, isso é muito bacana. E aí, também entendam que o sistema, ele cabe no seu bolso. Por quê? Porque diferente do inventário, que a pessoa tem um prazo super curto, de 60 dias, tem que se virar para fazer o processo, pagar imposto, advogado, cartório, custas, aqui não, né? A não ser que tenha um cenário de urgência, tá bom? Mas se não, a gente pode fazer de uma forma programada, por etapas. E você vai fazendo devagarzinho, quando você menos espera, tá pronto, acabado, né? Aí, esses depoimentos lindos aí dos nossos clientes, né? Muitos, olha, não, eu quero sim gravar, sabe? Porque foi uma solução fantástica, né? E aí, como é que é o serviço de holding? Aí agora eu vou explicar para vocês. Não dá para fazer um contrato de holding. Não é isso. Tem toda uma estruturação. Eu vou falar aqui agora como é que funciona, tá? Então, é um processo, tá? Que tem várias etapas ali. Então, como que é o serviço de holding? E eu vou explicar isso aqui para vocês, até para que você saiba como eu posso contratar um serviço desse. Para que você também não caia, né, numa conversa aí de um profissional que, sei lá, por vezes pode vender gato por lebre, digamos assim, ou começar numa ordem inversa. Tá? Isso que não é legal. Então, para mim, não faz o menor sentido falar de um alto custo de holding quando o escritório vai ainda fazer a primeira etapa com o cliente. Então, como funciona esse serviço? Aqui no nosso escritório, nós dividimos, veja que o serviço ele é um só, serviço de planejamento patrimonial e sucessório. Tudo bem? Acompanharam? Ok, aqui nós dividimos isso em 3 etapas. Quais são estas etapas? Aí, veja que essa divisão, tá? É porque nós entendemos que isso é o mais honesto, é o mais transparente, é o mais justo com o cliente. Porque, gente, o cliente ele tem que ir ganhando essa segurança. Né? Não é, vem aqui, eu vou pegar seus bens, vou colocar dentro de uma pessoa jurídica, vou dar cotas para os seus filhos. Não. Quanto vai envolver de custos, tá certo? Especialmente tributários. Nós vamos conseguir alcançar imunidades, ou isenções, ou não. Tudo isso tem que ser apurado. Tudo isso depende
da intenção da família também, tá? Se, né, der tudo certo e a gente conseguir estar em outros encontros, talvez eu consiga esclarecer mais para vocês. Então, quando eu tinha aquele monte de gente ali falando, quero contratar, não sei o que, eu falei, não, espera, né? Primeiro você tem que ter consciência, não me contrata ainda, nem a mim, nem a nenhum outro profissional. Então, a primeira e mais importante etapa, qual é? A que a galera, eu já parabenizei alguns, que eu não consegui ver o nome de todos aqui, é a etapa que o pessoal já deu um passo, tá? Em busca, que é a sessão de viabilidade. A sessão de viabilidade, gente, é o momento mais importante do planejamento daquela família. Não é uma consulta, tá? Aliás, olha só, sinceramente, você não precisa mais de consulta. Você está aqui, acompanhou essas aulas, certamente já buscou sobre esse assunto em outros lugares na internet. Então, você já ouviu tudo que você precisava sobre holding. Tá? Então, você não precisa consultar um advogado. Você já sabe como isso funciona, eu desenhei para você. Você viu como se estrutura. E aí, você já entendeu que é sim através da holding que você consegue proteção dos bens, economia tributária, livrar o seu patrimônio do inventário, preservar o valor dos seus bens e a harmonia daqueles que você ama. Então, você não precisa de consulta sobre holding. E aí, o que é, então, a sessão de viabilidade? É o momento em que é feita uma análise diagnóstica do seu cenário, do seu contexto familiar, da sua estrutura patrimonial. Quando eu falo que essa é a primeira e mais importante etapa, é porque nenhum profissional consegue estruturar uma holding sem passar por este momento. Ele tem que conversar com a família. Tudo começa nessa sessão. Ali é que nós falamos menos, ouvimos mais. Nós vamos precisar, sim, te ouvir. Essa reunião, ela é demorada, tá? Quando eu estiver fazendo ali perguntas e coisa e tal, eu vou estar fazendo perguntas muito certeiras para buscar as informações necessárias sobre o contexto daquela família. Então, gente, não tem receita de bolo. Né? Quando eu falo que família é tudo igual, não é não. Cada uma tem as suas particularidades. Qual é a sua intenção? O que você quer num curto, num médio prazo, ou até mesmo para quando você não estiver mais aqui? Qual é a destinação que é dada para os seus bens? Eu tenho que saber isso. Eu tenho que saber os valores que envolvem. Então, qual é o valor de aquisição? Qual é o valor de mercado hoje? Esse imóvel está destinado para locação ou não? Está vago? Você tem intenção de venda? Você tem intenção de venda num prazo curto? O profissional ele tem que saber isso, porque para cada resposta dessa tem reflexos tributários distintos. Então, essa reunião ela é muito importante. Também, gente, é muito importante entender o cenário de saúde. Entender o regime de casamento de todas as pessoas envolvidas ali, entender se há situações especiais, como pessoas incapazes, tá certo? Às vezes um dos cônjuges, tinha alguém comigo aqui na live falando que, não me lembro certo se era o esposo, já estava interditado, né? Ou se há filhos incapazes, ou se há filhos menores. Se você é um empresário, eu preciso entender qual é o risco do seu negócio. Se há a intenção de você planejar a sua sucessão no seu negócio também. Se há pendências, dívidas, quer do seu negócio, quer dos seus filhos, tudo isso importa. Então, o mais importante de tudo também, entender o seu desejo. O que você quer? Como que você gostaria que fizesse? Que ficasse, tá bom? Aí, porque entenda que aqui neste contexto, nós temos uma liberdade muito grande para fazer o que você quer. E aí você vai falar, Kátia, mas como assim? Tudo que eu quero? Ô Zéza, eu vou te explicar, tá? Sobre o online ou presencial, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou estar falando também. Foi bom eu dar uma olhadinha aqui, porque isso é importante, né? Olha só, não vamos fazer nada contra a lei, nada. Mas entenda que aqui nós temos uma liberdade muito maior para planejar esta sucessão do que na esfera do direito civil, enquanto pessoa física, tá? Nós agimos ali sempre nos limites da lei, enfim, mas a liberdade ela é extremamente superior, tá? Então me diga se isso também ficou claro para vocês. Então, se você está aqui nestes 3 dias me ouvindo, né? Quando chegar lá na sessão de viabilidade, opa, aí vai ser a hora de eu fazer as perguntas certas para te ouvir, e você me dando informações, que super importam. E aí, no final desta reunião, né? Uma reunião demorada, leva em torno de 2 horas. Ela pode ser, tá, Zéza? Online, como eu já disse, nós atendemos clientes no Brasil todo, alguns clientes que estão fora do país, que têm patrimônio no Brasil, ou pode ser presencialmente, tá?
Quem já contratou, pode até escrever aí no chat se quiser, né? Teve bastante gente que entrou no grupo VIP, já recebeu o comunicado da minha equipe, já recebeu a agenda para escolher. Eu fiquei com o nome, eu não sei, quer ver só? Foi exatamente ele. Eu fiquei com o nome do senhor Laerte Cordeiro, porque eu já estou de olho, nossos horários não eram muitos, e o dele eu vi já o agendamento para terça-feira de manhã. É isso, senhor Laerte? Coloca aí, né? Para saber se eu estou falando com o Laerte certo. Então, no final dessa reunião, nós temos 2 diagnósticos. Um é para você, né? E eu vou explicar também, sendo dúvidas e tudo mais, se o sistema de holding é viável. O nome não é sessão de viabilidade. E você vai falar, ué, Kátia, mas pode não ser viável? Olha, na maioria das vezes é viável. Na maioria mesmo, 90% dos casos. Quando não é? Né? E aí, porque talvez tenha que fazer alguma regularização antes, ali a gente vai entender esse contexto também, tá? Mas mais importante do que esse diagnóstico que sai para você é o diagnóstico que sai para a etapa seguinte, para o profissional ali que depois vai fazer o projeto da holding da família, tá bom? Então, ali nós vamos dizer para você se é viável ou não, e o profissional, no caso eu, às vezes a doutora Cristiane, a gente já vai pensando caminhos, estratégias que a gente pode montar dentro daquelas informações coletadas para alcançar maior economia. E aí depois, com base de cálculos de impostos e fazendo continha na ponta do lápis, é que a gente vai ver o que realmente vai ficar melhor. Entenda que só se for viável é que você vai poder dar um passo para a etapa seguinte. E qual é a etapa seguinte? A etapa seguinte, gente, pós-sessão de viabilidade, vai ser o projeto da holding daquela família, tá bem? Ó, apareceu de novo. Opa. Aqui, a sessão de viabilidade. Se for viável, aí com tranquilidade você passa para a etapa seguinte, que é o projeto estrutural da sua holding. E depois do projeto apresentado, aí você enxerga o todo, depois de nós termos analisado os caminhos possíveis e você vai escolher o que melhor atende à sua necessidade, aí a gente vai para a fase de execução mesmo do plano, tá? Então, algumas pessoas estão conosco desde as redes sociais, vem para o seminário, aí passa o seguinte, faz uma sessão de viabilidade, contrata o projeto estrutural e depois, sim, vai ter o planejamento patrimonial pronto. Então, a etapa mais importante é a sessão de viabilidade. E você está aqui, então você pode dar este passo, se faz sentido para você, escreva aí, faz sentido. Quero livrar meu patrimônio do inventário. E aí a reunião pode ser online ou presencial, eu gosto muito quando o cliente vem, né? Mas às vezes está distante, não dá. Então, não é uma consulta não, tá, gente? Aí, olha só, eu sempre falo, né? Seja um resolvedor, né? Seja um resolvedor. Qual o contato do escritório? Marlene. Ó, o pessoal pode colocar aqui, Francine, coloca, tá? O endereço do nosso escritório físico, uma sede própria nossa, que é em Suzano, tá bom? Podem buscar, tá? Também no nosso site. Então, eu sempre digo, seja um resolvedor. Eu mostrei para vocês o prejuízo de procrastinar essa decisão, tá? E para os resolvedores que estão aqui, sempre, sempre nós vamos dar um incentivo. Só que veja, gente, que o intuito é sim te ajudar, te dar um empurrão, te motivar, faça, não deixa para depois, a lei vai mudar. Mas também é uma via de mão dupla aqui. Nós nos beneficiamos com as pessoas que vêm do seminário, porque o nível de entendimento de vocês agora já está aqui, tá bom? Então, o que acontece com os resolvedores que merecem o nosso apoio, tá? Olha só, de qual forma nós decidimos beneficiá-los? Primeiro, abrindo uma agenda extraordinária, agora para o mês de março. Quem quiser contratar sessão de viabilidade pelas vias ordinárias, entrando em contato com o nosso comercial ou diretamente lá no nosso site, né, dizendo que quero ser atendido, nossa agenda está só para maio, tá? Depois da segunda quinzena de maio. E aí, até porque vai ter um trecho que eu vou estar fora, quando eu retornar, daí eu tenho outros atendimentos, já estou preocupada com os clientes que estarão vindo aqui do seminário, e aí, então, só segunda quinzena de maio. Aí, ou seja, mais de 2 meses, né? Mais de 2 meses, na verdade, porque eu não consigo atender pelas vias ordinárias lá no início de maio, em hipótese nenhuma. Então, nós vamos abrir alguns horários, a agendinha já está lá pronta, tá? As pessoas compraram, já receberam hoje para escolher os seus horários, até 24 de março, disponibilizamos alguns horários. Então, essa é uma forma de te ajudar. A pessoa precisa para ontem, ela não vai querer ser atendida só lá em maio, tá? Aí, esse aqui, né, se a pessoa vai lá buscar informação no nosso site ou querendo o atendimento, ela vai ver que realmente a agenda está lá para frente. Agora, fora isso, tem um incentivo, né?
para que você seja motivado. E como eu disse aí, via de mão dupla, eu já até vou ganhar o benefício de ter aumentado a tua consciência, você está entendendo do que eu estou falando. O custo desta sessão de viabilidade, ordinariamente, ele é de R$ 2.700, mas para você que está aqui, não. Porque você já entendeu um montão de coisa e me interessa que você esteja sabido disso. Aí você consegue contratar por 16,97. Até quando? Até terça-feira, dia 10, às 23h59. Ou até a hora que preencher esses horários. Então, eu me reservo o direito aqui de encerrar antes. Tem também uma garantia incondicional. Essa garantia não sou eu que estou dando, é a lei, tá bom? Contratei, Kátia, não quero mais. Então, tudo bem, cancela, tá? E aí você não tem custo nenhum, não tem burocracia nenhuma, automaticamente lá, ou às vezes, né, o cliente... Nelson Poleto, até dia 10 você consegue contratar com aquele incentivo de 16,97. Olha só, né, contratou, se quiser cancelar, às vezes, né, o cliente, por vezes mais idoso, não se preocupe, só mandar mensagem, aí a equipe vai lá, faz o processo, manda o comprovante bonitinho do cancelamento, com toda a transparência, com toda a retidão do mundo, tá bom, gente? O desejo aqui é poder auxiliar quem precisa, tá? E tem uma outra garantia aqui, essa, ela, na verdade, é condicional, né? Que é o seguinte, se você contratar a sessão de viabilidade, mas no seu caso, lá na hora da sessão de viabilidade, a gente identificar que a solução para você é outra, e se você quiser seguir com o nosso escritório, aí aquela despesa que você teve com a sessão de viabilidade, ela não será perdida, tá? Nós vamos conceder para você uma dedução em dobro, tá? Isso se fizer sentido, né? Tá? Então, agora, veja, né, a sessão de viabilidade, ela aconteceu, o serviço aconteceu, o escritório não devolve dinheiro, pelo amor de Deus, o serviço já está feito, né? Agora, na sessão foi identificado, isso é muito comum, tá? Não acontece com frequência, mas é comum ter alguma irregularidade, ou já aconteceu, a gente até está com a documentação desse cliente agora, por A mais B, ele decidiu seguir com a doação direta, né, do bem, e a gente está estruturando tudo para ele, vamos fazer um testamento também, tem outros cenários, que ali na reunião fez mais sentido, tá bem? Então, Balilde, parabéns, parabéns pela sua iniciativa, parabéns, senhora Cláudia, a senhora Nair, olha só, essas meninas são valentes, hein, resolvedoras. Balilde, eu não vejo a hora de te conhecer, que alegria. É muito chato esse negócio do chat, que eu fico só olhando para a câmera aqui, né? Ó, e aí eu tô falando das meninas, olha o Eduardo falando, né? Eduardo, eu acho que você já tinha feito aquisição, né? Na verdade, as meninas são resolvedoras, mas eu não sei não, viu? Na lista VIP tinha o nome de um monte de meninos que já tinha resguardado, né? Que legal, isso é muito bacana. O Laerte, o Carlos Eduardo, né? Geraldo, ó, tinha um monte de meninos, sim, tá vendo? Vamos aqui, né? O meu filho, em fase aí de último ano, se preparando para a formatura, estão lá, né, vendendo de tudo, correio elegante, coisa e tal, e ele também gosta de um desafio. E aí eles montaram uma regrinha lá para ver quem vai vender, quem vai comprar mais ou vai vender mais, alguma coisa assim, né? E tá a disputa entre meninos e meninas. E ó, eu aqui querendo estabelecer a disputa também entre vocês. Mas, gente, é assim, ó, não importa, né? Às vezes vai ser sim a esposa, né, que teve a oportunidade, teve o contato com a aula, e aí ela leva a informação para o marido, ou mesmo quem não é casado, ou às vezes são filhos que ouvem, né, e aí fala, putz, um dia meus pais não estarão mais aqui, né, e aí é um despertando a consciência do outro mesmo, tá bom, gente? Então vamos lá, até terça-feira, né, 16,97. Se a pessoa contratar hoje, essa galera aqui que foi rápida no gatilho, conseguiu contratar com o valorzinho da surpresa e também garantiu o horário, porque a hora que preencher, aí talvez a gente não consiga levar até segunda. Então, se essa solução faz sentido para você, sessão de viabilidade. É o primeiro passo, e é tão baratinho, gente, sabe? Para você ter um olhar específico para o seu cenário. Ah, detalhe, tá, gente? Você esqueci de falar isso, é importante. Você consegue contratar por uma plataforma segura, que é a Hotmart. Consegue pagar parcelado no cartão, não fica bom, porque a Hotmart cobra juros, tá? Isso aí não tem nada a ver conosco. Mas é a seu critério, tá bom?
e nós estamos aqui à disposição para atendê-los. Amanhã, então, dando tudo certo, eu estarei com vocês. Mais uma vez eu insisto, né, me reservo o direito de fecharmos a agenda, encerrar, né, a oferta, se preenchido os horários que já tinha sido disponibilizado, tá bom? Então, você que tem dúvidas, dê esse passo, a sessão de viabilidade também é o momento para sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Nos acompanhe sempre, sempre deixamos conteúdos, e ali no que você vai ouvindo, você já vai também tendo respondido aí a sua dúvida. Isso, não adianta só gostar do direito, né? Nós temos que gostar, antes de qualquer coisa, de pessoas, né? De ter essa empatia. Eu não estou aqui para tão somente vender. Eu gosto de vender, eu gosto de entregar a minha solução para quem precisa. Então, é essa empatia. Às vezes a pessoa tem um problema e que ela nem sabe que ela tem. Então, não adianta eu ir falando da solução. Eu primeiro tenho que despertá-la. Peraí, você tem patrimônio? Vamos analisar com calma como vai ser o seu amanhã, né? Ou você pensa em vender tudo e torrar, né? E, às vezes, se só está só no pensamento e a gente não sabe nem quando vamos partir, então já começa a estar exposto a risco, né? Então, gente, é sobre isso, né? O meu desejo é poder contribuir com você. Eu espero ter contribuído um pouquinho, né? Levando informação, despertando a sua consciência. Não deixem de dar este passo. Temos esta brecha maravilhosa. Gente, então eu vou me despedir de vocês, me estendi demais. Um forte abraço, gratidão pela participação de cada um. Parabéns para você que é um resolvedor. E para você que não fez a contratação, não espera os nossos horários acabarem, gente. Conte com o valor de incentivo, conte com a surpresa de hoje, tá? Então, ainda tem videozinho que eu vou colocar aqui para vocês. E foi uma satisfação muito grande, viu? Muito grande mesmo estar com vocês hoje. Obrigada por tudo, uma ótima noite, bom descanso e orem para minha gripe ir embora. Beijo no coração de todos, até mais. Bom, eu acho que essa medida não deve deixar o planejamento para depois, porque depois sempre acaba, né? A hora que acaba você não percebe, foi. Então, assim, isso quanto mais cedo for pensado, melhor é. Para todo mundo. Para quem está fazendo, para quem vai usufruir lá na frente. Acho que é uma questão de você se planejar. O planejamento ajuda muito nesse momento. E as leis mudam muito rápido aqui também, né? Tudo que a gente acha que não vai acontecer, quando você acorda no dia seguinte, aconteceu. Então, estão mexendo com muita coisa. Então, a gente não sabe aonde isso vai nos levar. Então, eu acho que quem tem um patrimônio, nem que seja uma casinha, entendeu? Sabe, foi construída com suor, tem que cuidar para não perder para o governo, eu acho. Ou então para interesseiros, né? Governo, interesseiros, você tem que blindar. Você não sabe com quem seus filhos vão se casar. Então, é complicado. Às vezes fala assim, nossa, credo, tá pensando nisso, mas tem que pensar. A gente já tem muitos amigos que perderam tudo, o patrimônio foi parar na mão de outras pessoas, ou então porque não teve dinheiro, os filhos não tiveram dinheiro para fazer um inventário, perderam tudo também. Então a gente não quer que isso aconteça com os nossos filhos. Nós decidimos pelo escritório da doutora Kátia por conta de toda a transparência. Durante os workshops, tudo aquilo que ela fala durante os workshops é exatamente aquilo que se reflete na prática, né? Então, a gente chegou a olhar outros escritórios, mas o que nós percebemos é que o escritório da doutora Kátia é especializado nesse tipo de sistema.